Boa tarde, turma, tudo bom? A gente vai estar agora fazendo um exercício, né, pra gente, Wesley, a gente vem falando de criticidade, a gente vem falando aí de FIMEA, de ficha técnica, né? A gente conversou sobre estratégia de manutenção, mas vamos lá. Como que a gente cria um plano de manutenção usando isso? Né? Porque até então são só ferramentas separadas, né? A gente vinha falando muito que quando você junta elas, você acaba tendo algo bem poderoso, Wesley, mas na prática, como que funciona isso? A gente vai ver isso aqui agora. Não é? Primeiro de tudo, né, a gente vai usar a estratégia que a gente já vem conversando, que é essa estratégia que você pode pegar lá no site da Ingeteles. Ou, né, aqui a gente que você definiu para sua empresa. Né? A gente viu lá no vídeo de a estratégia de manutenção que existem várias e é você quem define. Então, se você for fazer esse exercício em loco, faça usando a estratégia que você definiu, tá? A gente vai usar o FIMEA, afinal de contas, essa nossa estratégia aqui, ela leva em consideração o fator de RPN, né, que é um fator que a gente calcula aqui no nosso FIMEA, tá? A gente vai usar a criticidade, né? No caso, esse equipamento ele é criticidade A, porque se a gente está fazendo um FIMEA dele, a gente viu nos vídeos anteriores, é porque esse equipamento é criticidade A. O FIMEA é uma coisa muito demorada, né? É técnica, você tem que reunir equipe para montar ele. E aí você pode, dependendo da quantidade de ativos que você tem na sua fábrica, você pode demorar meses para fazer o FIMEA de todos eles. Então, normalmente você prioriza inicialmente os anos que tem criticidade A. Então, está aqui o nosso FIMEA, tá? De um redutor. Escolhi um equipamento bem simples. Ao longo dos próximos vídeos eu vou trazer vários exemplos, mas eu vou começar pelo mais simples possível, tá? Aonde você tem aqui, que nem a gente viu lá no vídeo de FIMEA, o equipamento, né, o componente dele, porque quem falha é o componente. O FIMEA, ele é realizado para o componente dele. E aí é onde entra a sua hierarquização que você fez bem feita lá nos primeiros vídeos, né? Você vai usar ela justamente aqui. Se você não mapeou algum componente desse lá no oitavo nível da sua árvore de ativos, ele não vai aparecer aqui. Consequentemente, o FIMEA ele não vai trazer esse mapeamento e aí o que, que acontece? Você não vai acabar não mapeando a ação preventiva para ele. E aí você vai ter o que a gente chama de plano de manutenção incompleto, que é aquele plano que ele só ataca alguns pontos do equipamento, mas ficam outras ali desassistidas, né? E todo ponto de manutenção em equipamento ele tem uma falha em potencial, né? Algumas com um risco muito pequeno, algumas com um risco muito assertivo, mas se você quer ter confiabilidade, né? Hoje o Bambambam Bam Bam é manutenção centrada em confiabilidade. Então, se você quer ter confiabilidade, você precisa atender todo o escopo de manutenção do seu ativo. Então, a hierarquização ela acaba sendo muito importante aqui. Aí você tem os modos de falha, né? Você tem aqui o efeito da falha que ocorre, né? E você tem aqui a causa de falha. Você preenche a ocorrência, severidade e detecção, conforme lá o vídeo de FIMEA, né? Ele vai te dar a tua notinha aqui, ó, que é a multiplicação desses garotos aqui, como se fosse um GUT. E aqui é a ação preventiva. E aí vem um detalhe importante, tá? O pessoal costuma falar que o FIMEA ele é uma alternativa ao manual e à experiência. Ele é uma metodologia que vai te auxiliar a se livrar do manual e da experiência. De longe não é isso, tá? Se você está olhando aí, ó, essa ação preventiva, inspecionar a folga das engrenagens a cada 6 meses. Da onde é que saiu 6 meses? Da onde é que alguém teve a ideia de inspecionar? Então, provavelmente foi a equipe interna, né, durante a execução do FIMEA, que definiu que inspecionar folga era a melhor ação, né, para esse tipo de equipamento. E a cada 6 meses, ou foi a experiência também de quem está definindo, como também pode ter sido o manual. O manual do fabricante tem muito isso lá quando você vai olhar o plano do fabricante, né? Então é por isso que a ficha técnica ela é importante nessas horas, tá? Porque a ficha técnica ela vai te trazer as informações que você tem que ter sobre esse equipamento, sobre o modelo dessa engrenagem lá, tá? E aí vai ser importante para você estar fazendo o seu mapeamento. Então, para esse fórum de FIMEA, você precisa levar a sua equipe, né, mais experiente, tá? E aí o que que acontece? O vídeo ele vai dar uma pausa agora, logo em seguida ele retorna, porque a ferramenta que eu estou usando é uma ferramenta que grava a cada 5 minutos, tá? Mas a priori eu falo isso para você. Reúna todo um comitê técnico para discutir FIMEA, tá? E aí agora a gente vai montar o restante do nosso material, né? O nosso plano de manutenção que a gente montou aqui no FIMEA. Agora a gente vai comparar ele com a estratégia para poder gerar de fato o nosso plano de manutenção. Já já eu estou de volta aí, tá bom? Bem, retornando, né? A gente tem aqui então.
As nossas ações preventivas, né, que saiu aqui do nosso FIME, a gente está falando de, deixa eu somar aqui, 11 ações preventivas. Então a gente tem 11 atividades aí para programar, né, para a gente montar o nosso escopo de manutenção desse equipamento. Então vamos lá. Você tem esse componente engrenagem que tem esse modo de falha aqui, que tem esse RPN de 216, tá? E o equipamento é criticidade A. Então vamos dar uma olhada aqui, né, na nossa estratégia. Ó, 216 está enquadrado aqui, criticidade A. Então ele tem que ter uma manutenção preventiva, né, com base no tempo. Né? Isso aqui é o escopo que essa estratégia de manutenção está definindo para esse garoto. Então, isso você não precisa fazer normalmente na hora que você está fazendo o FIMEA, para saber qual é a atividade lá total, tá? Mas é interessante sim. Então é interessante que você já tenha a estratégia de manutenção quando você vai preencher o seu FIMEA, porque você já monta a sua ação preventiva, ó, baseada no escopo que a sua estratégia está definindo. Então, se o RPN é esse aí, ele é criticidade A e tem que ser uma manutenção preventiva baseada no tempo, é por isso que o cara colocou inspecionar a folga nas engrenagens a cada 6 meses. Ele programou uma atividade de inspeção, tá? Esse RPM é 280, né? Então, pela estratégia de manutenção, ele também está enquadrado aqui, é criticidade A, então tem que ter também uma manutenção preventiva para ele baseada no tempo, né? Aqui, no caso, ele decidiu fazer uma análise de óleo, né, a cada 3 meses, né, que é para ele estar detectando esse nível de bronze, né, no laudo da análise de óleo, né? Então, ele também já tá de acordo com o que está definido, né? Ele vai fazer análise de vibração mensalmente. Então, provavelmente, né, esse RPN aqui, ele tem que se enquadrar para ter uma manutenção preditiva. Então, vamos ver se está certo, né? Tá errado, né? Em teoria, ele deveria se enquadrar aqui, ó. Então, olha só que interessante. Essa terceira ação aqui, né, do nosso FIMEA, que ele diz que quer fazer uma análise de vibração mensalmente, ela não está se encaixando com a estratégia de manutenção que ele está definindo. Então, a vibração e a temperatura ela não é excessiva. Então, para cá, para essa atividade aqui, é interessante que ele programe algum tipo de inspeção visual ou sensitiva, né, para o mecânico ir lá com a mão mesmo, checar a vibração, estado de vibração na máquina, o ruído, né? Ou eu sou muito fã das equipes, né, internas, elas terem lá o cheque, né? O cheque dele de a maquininha, né? Para poder checar a temperatura. Então, o cara que faz a inspeção também faz uma mensuração de temperatura, mas não precisa ser uma análise de vibração. E aqui você está vendo um ponto de economia que o filme gera, né? Porque aqui você já iria gastar em torno de R$ 200 num ponto de medição, que você vai usar só a cabeça do cara. Então, aqui você pode substituir por uma inspeção visual e medição de temperatura. Temperatura com termômetro, né? Termômetro. E não deixa de ser uma preditiva, né? Você está mensurando a temperatura usando um aparelho, porém, você vai estar usando o seu aparelho interno, não vai estar gastando seu contrato de manutenção com isso, né? Aí você já tem aqui que é 320, ó, o RPM dele, né? Vamos ver aqui. Então ele já se encaixa aqui, tem que ter uma manutenção sobre condição e uma manutenção preditiva. Olha aí. Então, nesse caso específico, se você olhar aqui, ó, lubrificar o rolamento a cada 320 horas, né? Esse rolamento, né? A manutenção sobre condição dele acaba sendo, né, a lubrificação dele, né, para esse caso, e ele tem essa preditiva aí, que ele está exercendo, né, que ele vai fazer de forma mensal. Então, ele está atendendo aí os dois escopos, né? A condição é o timing, né? É o orímetro, né? Que ele inseriu. E de onde é que ele tirou isso? Provavelmente do manual lá que ele catalogou durante a confecção da ficha técnica. Então, a gente está usando tudo aqui até agora. Vamos pegar um bem elevado aqui, ó. Tem um que é 504 aqui. Um que é 504, não é? Ele vai ter aqui, ó, análise de vibração. Também é o mesmo esquema, uma condição e uma. Então, aqui, ó. Então, ele vai vir aqui, pessoal, ó, e vai fazer o processo, né, de análise de vibração, né? Vai ser a manutenção preditiva somente. Ele decidiu não fazer uma sobrecondição, mas eu acho interessante sim inserir. Então, vai dar mais um pause agora, a gente retorna em seguida.
Bem, então aqui nesse caso, né, ele se enquadra para ter também uma manutenção baseada na condição. Então, se ele tem um vazamento aqui, né, que é causado nesse retentor aqui, de repente você pode programar uma troca periódica desse retentor, tá? Normalmente, redutores, o pessoal gosta de fazer aquele reparo anual nele, né, que você tira ele e manda para uma oficina especializada onde o cara vai trocar todos os retentores e vedação. Como o RPN aqui, ele se encaixa nesse tipo de manutenção, tá, que é manutenção baseada na condição, você pode estar determinando esse orímetro, né, de troca desse retentor a cada hora. Agora, eu não acho muito interessante, tá? Eu não sou muito fã de troca periódica. Eu acho que, ainda mais um redutor que é um maquinário simples, tá? Mas você que me programa isso. Enfim, aí ele colocou aqui todo o escopo dele, né, de manutenção, tá? E aí o que que acontece? Você pega essas ações que você definiu aqui, traz elas aqui para o seu plano de manutenção, tá? E aqui é onde você vai separar as suas atividades, né? Então, inspecionar a folga de engrenagem, isso aqui é uma atividade de inspeção. Então, você vai pedir para o seu PCM montar uma estrutura de trabalho, né? Um procedimento, né, de trabalho, um IT, né? Isso depende muito do que a galera fala aí fora. E ele vai programar essa atividade aí, para inspecionar a folga das engrenagens a cada 6 meses. A gente vai ter um vídeo falando sobre instruções de trabalho, né? E eu vou mostrar mais ou menos como que você tem que montar esse documento aí. Mas uma linha lá no SAP já resolve, cara. Ele vai ter que inspecionar a engrenagem desse garoto aí a cada 6 meses, você programa lá a periodicidade no SAP e por aí vai, tá? A análise de óleo, cara, é contrato, né? Então ele vai ter que pegar esse ponto aí e inserir lá no contrato dele, se ele tiver um contrato, né? Para o cara ir lá e fazer a medição a cada 3 meses. Ou se ele faz internamente, ele vai ter que programar uma ordem de manutenção, né? A cada 3 meses ele está ali alertando lá que você está na hora de fazer essa análise de óleo aí. Análise de vibração mensalmente vai depender muito do seu equipamento. Esse tipo de análise de vibração é interessante que você faça uma avaliação periódica dessa periodicidade aí. Se é realmente interessante, você está fazendo isso de forma mensal. Então, Wesley, eu vou definir o seguinte: todo ponto que eu tenho que fazer análise de vibração, eu inicio e vou testando como é que a curva dele de falha varia ao longo do tempo. Se ela demorar muito a variar, eu vou colocar a cada 3 meses, a cada 6 meses. No caso de redutores, eu entendo que a cada 3 meses está de bom tamanho, tá? Mas normalmente a galera gosta de programar mensalmente. E aí você tem aqui lubrificar o rolamento, análise de vibração e por aí vai, né? Wesley, essas atividades aqui, treinamento técnico sobre alinhamento, né? O que que você está querendo citar com isso? Né? Essas atividades, elas estavam bem aqui nesse FIMEA, junto com essas ações de prevenções aqui. Tá? Esse FIMEA eu peguei pronto da internet. Mas por que que eu decidi deixar aqui para mostrar para vocês? É porque o FIMEA também é um momento de você ver a carência da sua equipe. Se a sua equipe de manutenção ela está tendo dificuldade para responder o FIMEA, é sinal que você precisa ter melhorias técnicas na sua equipe, tá? E a melhor delas é treinamento, galera. Então, um treinamento técnico de montagem, porque a gente vê que muito modo de falha aqui no Fimel é problema de montagem, né? É problema de montagem do seu equipamento. Então, você precisa estar treinando a sua equipe periodicamente para estar evitando isso, tá? E aí, esse aqui é o teu escopo de manutenção. Você vai montar rotas para isso aqui, né? Então, se tiver, por exemplo, na sua máquina, vários pedaços de lubrificação que o FIMEA vai determinar, você vai estruturar isso em forma de uma rota, né? Para o cara, quando for naquele equipamento específico, aproveitar e já lubrificar todos os pontos, né, de lubrificação. Eu vou ensinar como que faz essas rotas, vai ter um vídeo sobre isso, tá? Esse substituir o filtro aqui, além de um plano de manutenção, já é algum material que você vai ter que incluir no seu estoque ou no seu MRP. Se você sabe que tem que ter ele a cada 320 horas, você pode startar via MRP a aquisição desse material, tá, pessoal? E aí você vai atender o escopo de manutenção do seu equipamento. Na prática, o melhor plano de manutenção possível, o mais barato possível, filtrado através de uma ferramenta, né? Não é somente manual na experiência, mas filtrado através de uma ferramenta. Então é o plano de manutenção que você vai ter com o melhor custo-benefício no mercado, tá? Então façam isso para sua fábrica e a gente termina por aqui. Os próximos vídeos vão ter outros exemplos e eu agradeço vocês por esse momento. Obrigado.